responsável com vocês representando a SAEC pela sessão. A sessão será dada pelo HGF, ministrada aqui com o apoio do doutor Germano. E a doutora Edice quer dar uma palavrinha com a gente antes da sessão. Eu vou passar aqui para ela, tá bom? Boa noite, meu nome é Edice, como já me apresentou. Eu estou como diretora-presidente da Copanest agora. E aí eu vim só falar para vocês rapidamente o que é a Copanest, né? A Copanest que todo mundo já ouviu falar, tem no mapa do HGF todo dia o nome Copanest. Eu sei que várias cirurgias são suspensas, não por nossa culpa, porque o mapa chega às 5 horas da tarde para preencher para o dia seguinte. Então, já justificando, mas a Copanest, a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Ceará, nós temos atualmente 839 cooperados. E a SAEC provê o estudo, a ciência, e a gente provê o trabalho. Então, a gente tem mais de 60 contratos, tanto com entes públicos quanto privados. Basicamente, todos os convênios aqui em Fortaleza a gente tem. Recentemente, a gente assinou mais um, que é o Marmed, que é uma empresa que trabalha com o porto, vários portos no Brasil, e aqui com o Porto do Pecém. Então, quando vem um navio para cá e algum tripulante tem algum problema, ele vai lá para o São Camilo, e agora a gente tem mais esse convênio, que é a Marmed. Então, todo mês, praticamente, tem uma novidade, um convênio diferente. E, em relação aos hospitais públicos, também. A gente tem, basicamente, 50% do nosso faturamento é de hospital público, 50% de convênios. E é natural, aqui em Fortaleza, quando as pessoas terminam a residência, imediatamente entrarem na Copanest. Em outros lugares do Brasil, a gente tem Copanestes no Brasil inteiro, praticamente, eu acho que menos em São Paulo. E, em outros lugares, tem muito a questão da medicina de grupo, são grupos que se formam e são donos do hospital. Então, cada grupo, você tem que pagar um valor para entrar naquele grupo, é difícil, tem que fazer só os procedimentos ruins até chegarem no topo do grupo, que muitas vezes não se chega. Mulheres são extremamente discriminadas. Vários grupos no interior de São Paulo, a gente tem algumas cooperadas aqui que vieram porque disseram que lá não conseguiam entrar nos grupos por serem mulher. Então, assim, tem uma série de coisas. E aqui a gente tem a sorte de ter praticamente exclusivamente, a Copanest, que, quando vocês terminarem a residência, são todos muito bem-vindos. A gente só precisa de cumprir os pré-requisitos, que, basicamente, o RQE e o TEA, certo? É obrigatório ter o TEA para entrar na Copanest. E é isso, só realmente deixar as portas abertas aqui para vocês. Por enquanto, a gente está aqui tendo a sessão nesse auditório, porque a nossa sede está em reforma. É lá no 8º andar, a gente tem um andar quase todo, só não tem uma sala do 8º andar. Lá onde funciona a SAEC também, que vai ficar linda a sede nova da SAEC, entrada independente agora da Copanest. A entrada vai ser pelo outro lado, vai ser onde era o auditório antigo. Então, assim que terminar a obra da sede, que eu espero que termine daqui para o final do mês, a gente vai começar a construção do auditório lá em cima, onde a gente está agora, no 13º andar. Então, todos vocês são muito bem-vindos à Copanest. O que vocês precisarem, o que vocês quiserem de dúvida, nós estamos à inteira disposição de vocês. Passar a palavra agora para os nossos ilustres. Deixa eu falar um pouquinho antes. Claro, doutor Germano. Pessoal, tá bom. O que a Edice falou, pessoal, não cheguei a viver a realidade de grupo, porque eu fiz em Brasília a residência, mas vi como é que funcionava. E lá em Brasília eu ainda acho que é dos grupos que são mais tranquilos, apesar de ainda lá também tem muito preconceito contra a mulher. Então, assim, antes de vocês tomarem qualquer opinião, assim, às vezes é muito fácil ludibriar quem está entrando no mercado, né? Porque você fala, né? Mas a coisa, hoje, em Brasília, não se entra mais em alguns grupos. Eles estão só pagando para você fazer a seletiva. Digo isso porque eu conheço meus amigos.
negócio que eu fiquei paciente. Então, hoje, eu conversando com algumas pessoas de lá, você vai, toca a neuro, a cardíaca, toca e ganha o seu plantãozinho. E eles ficam com a sua guia. E isso acontece hoje lá em Brasília. Então, assim, depois vocês podem pegar as informações, tá bom? Então, é interessante, principalmente aí para os R3 que estão perto de terminar, ver como é que funcionam e ver como o modus operandi daqui pelo menos, ao meu ver, é mais adequado, no longo prazo, principalmente, tá bom? Obrigado, Edice, tá bom? Bom, o que acontece? Esse caso aqui é um caso que, para quem leu o caso todo e deu uma olhada, viu que é um caso que assusta, né? Você pegar um caso desse assim, pô, estou de plantão, né? Na emergência obstétrica de qualquer hospital privado ou público, né? E você chega um paciente com essa e chega lá ainda com o parecer do cardio, né? De, não, pode tocar o barco, né? Eu já falei para vocês, não sei se foi o José Rio não tinha entrado. Alguns exemplos de parecer que eu pedi para, por exemplo, uma marca passe, e a pessoa responde assim, tipo, liberado. E fiz as perguntas bem direitinho, porque eu quero isso, isso e isso. Está lá, liberado. Marca passe normal funcionante, liberado para cirurgia. Então, o conhecimento, antes de mais nada, traz tranquilidade para a gente, tá bom? Para mim, isso desde quando eu comecei a parte acadêmica de preceptoria, eu sempre tive como foco, eu quero ser tranquilo, eu quero pegar os casos difíceis e ficar tranquilo. Então, essa sessão, apesar de ser um caso bem pragmático, assim, vai trazer tranquilidade para a gente, quando a gente pegar. É raro, mas acontece, né? E no HGF ainda mais, eu não sei. Boa noite. Então, vamos começar, né, pessoal? Boa noite, eu me chamo Nádila, sou M63 do HGF, juntamente com o Caio, também M63 do HGF, nosso orientador foi o Dr. Germano, tá? A gente vai falar um pouco sobre bloqueio atrioventricular, total congênito na gestante. Na identificação, né, a gente recebeu no dia 10, lá na emergência do HGF, essa paciente de 22 anos, estava gestante, G2, P1, tinha tido um parto cesáreo, vou me repetir depois, e não tinha tido nenhum aborto. A idade gestacional no dia 10 era 40 semanas, tinha um diagnóstico de BAVT congênito, que a gente também vai explanar um pouco mais à frente, marca-passo não implantado. Ela tinha uma classe funcional NIRA 1, 2, né? Não tinha alterações ou alterações mínimas. E tinha essa indicação cirúrgica, seria uma cesárea eletiva, tá? Um pouquinho da história da paciente, como eu já havia falado, G2P1 cesárea, essa cesárea tinha sido há 7 anos, atualmente ela estava com 40 semanas e foi encaminhada do pré-natal de alto risco do HGF para a internação e programação da sua resolução da gestação. Tá? Ela tinha esse diagnóstico, BAVT, alternava com o BAV 2:1, e ela era acompanhada previamente, no alto risco, por uma DMG. Só depois, que a gente também vai ver mais à frente, que ela descobriu esse BAVT, tá bom? De hábitos, ela negava. Comorbidades, tinha esse DMG controlada com dieta. Depois, um BAVT congênito, que foi diagnosticado. Não tinha alergias, história familiar. Tinha uma história de cardiopatia na avó e outros familiares, mas nada demais. Desculpa, talvez eu tenha fugido um pouco minha atenção, mas como foi diagnosticado? Assim, foi um achado, desculpa. Do BAVT? Eu vou falar. Agora... Assim, ela vai falar da história, né? Como é que foi diagnosticado? Porque tem uma parte, tá bom? O histórico obstétrico. Ela já tinha sido esse parto cesáreo, a termo em 2018, e tinha sido por uma desproporção cefalopélvica, ou seja, não tinha tido nenhuma intercorrência. Negava outras patologias. Medicações e uso negavam, e a cirurgia só a cesárea mesmo em 2018. O exame físico o peso 80 quilos, a altura média 62 e MC de 29. A ectoscopia não chamava muita atenção, era apneica, hipocorada, tinha só umas máculas hipercrômicas na região malar, típicas da gestação. Neuro também sem déficit, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, e útero e abdominal útero gravídico indolor a palpação, certo? Extremidade sem edemas. Via aérea, malampate 3, distância de tiramento maior do que 6, distância de externamento maior do que 12. Então, como é que se deu esse diagnóstico, né? Teve uma intercorrência durante a gestação. No dia 23 de outubro,
de 2024, a paciente deu entrada na UPA do Jaguaribe com queixa de uma cefaleia associada ao estresse. Lá foi realizado exames e foi evidenciado no eletro uma bradicardia de 44. Então, aquele plantão que você está lá, recebe a gestante na emergência com uma frequência cardíaca de 44. Não tinha sinais de baixo débito, tá? Não tinha dispneia, síncope, não tinha dor torácica, mas, mesmo assim, ela foi encaminhada no outro dia para o hospital de Messejana por conta desse BAVT e pela história mesmo, tá? Foi internada no Messejana, foi investigada, realmente viu que ela tinha esse BAVT de uma provável causa congênita, mas não tinha alterações estruturais, não tinha nenhuma causa reversível que eles pudessem organizar a paciente e também foi avaliada pela comissão do marca-passo. Nessa avaliação, eles definiram que não precisava do marca-passo naquele momento, que era para ser seguida acompanhada pelo Messejana, com retorno precoce para o ambulatório de arritmologia, tá? E aí foi optado por alta para ela 4 dias depois, dia 28/10. Então, ela ficou 4 dias fazendo esses exames e depois foi mandada precocemente para o ambulatório de arritmologia. Alguma pergunta? Então, assim, até antes, ninguém sabia que a paciente, nem mesmo a paciente sabia que ela tinha essas alterações, tá? É a atual, porque ela chegou com 40 semanas, estava com 24 semanas. Ah, tá. Então o parto dela foi Em fevereiro. em fevereiro. 2025. É só voltando um pouquinho à história para poder explicar o porquê do BAVT, tá? Então, voltou precocemente para o ambulatório de arritmologia e o cardiologista deu parecer no dia 5 de novembro, que disse que não tinha indicação de marca-passo definitivo naquele momento, que era para fazer o marca-passo só depois da gestação, depois da resolução da gestação, que foi marcado para o dia 13 de maio de 2025. Uma pergunta aqui. Esse relatório aí fazia alguma outra informação? Ou era, assim, curto e grosso isso? E não falava mais nada, assim, de manejo, nada? Na verdade, assim, era aquele histórico de relatório de alta que a paciente tinha e descrito parecer da cardiologia com essa informação. Mas, assim, um parecer formal a gente não teve acesso. O que realmente o plantonista do dia se deparou com vendo as evoluções que ela tinha trazido nos exames mesmo. É porque eu que entrei nesse caso, né? Realmente, o arritmologista, que é um ótimo arritmologista, por sinal, ele é, inclusive, esposo da doutora Laura, anestesista, ele descreveu o Pedro Yuri, né? Se comprometendo. Não, mas eu confio 100% nele. Aí eu, inclusive, eu falei com ele no dia e tudo, falei com 2 arritmologistas para saber também o que a gente podia fazer, né, assim, a mais durante o parto. Mas ele disse que não tinha indicação porque ela não tinha nenhum sinal de baixo débito, né, nem nada. E ele falou assim, Laís, provavelmente ela vive com isso há muitos anos, a gente mexer na gestação, o risco-benefício é melhor a gente mexer depois. Tinha escrito bem direitinho lá. Eu estimulei essa discussão e até me levantei aqui. Pessoal, coincidentemente você conhecia o cardiologista, né? Coisa boa. Então, e ele é muito bom mesmo. Toda vez que eu preciso de alguma coisa nesse aspecto, ele é a indicação que eu tenho. Por que eu perguntei se era só isso que tinha escrito? Porque isso aqui está muito pobre. Eu ia olhar isso aqui, eu falei, isso vai ter coragem de seguir. Eu ia ficar com medo, né? Ficar com medo. Quando você conversa, não. A aula que eu ministrei no webinário, achei até que ficou bem legalzinha, sobre pré-anestésico, no capítulo, se eu não me engano, do Miller do Barash, que ele fala muito claramente que uma ligação resolve um parecer, uma burocracia de um parecer de maneira muito mais objetiva, né? Então, a Laís ligou, ganhou a confiança para fazer o caso, né? Se você pega um cardiologista que você confia, que ele falou, olha, é assim, assim, assado. E, realmente, depois do que eles vão dizer por que não tem ou por que tem indicação de marca-passo, né? Mas, assim, se comuniquem, né? Eu até falando outra vez com outro residente em sala, cara, quem está fazendo anestesia e não aprendeu a se comunicar, tem até 3 anos para aprender a se comunicar.
Até 3 anos, para quem está no R1, quem está no R2, porque não dá adianta, você tem que falar o que está acontecendo, você tem que entender o que é que as coisas... Então, assim, isso vai desde o pré-operatório. Frequentemente eu ligo, quando eu conheço, meu cardiologista está falando, eu conheço, me deu o telefone, eu ligo na hora da consulta, já resolvo ali, eu ganho 1 mês ou 2, entendeu? Então, assim, essa ligação aí, com certeza, foi um beta-bloqueador aí para o anestesista, né? Tá bom? Então, continuando. Só quais exames de imagem vocês solicitariam aí? Apontem a câmera para a gente ter uma interação aí da... O pessoal tá chique, né? Enquanto ele está ajeitando ali, teve um caso com o mesmo Pedriuri, vai ganhar tempo, né? É stand-up aqui, o cara tem que preencher o tempo. Aí um paciente tinha terapia de ressincronização cardíaca, fração baixa, tinha um eletrodo epicárdico que roubava a bateria. Aí, assim, eu morrendo de medo, um paciente obeso, né? Com cirurgia grande. E no eletro, indo um pouco do tema, pode projetar quando estiver pronto, tá bom? O eletrocardiograma, todos os QRS eram precedidos de um estímulo do marca-passo, o que me faz pensar que o paciente é dependente, né? Não obrigatoriamente. Aí ele garante, não, Germano, ele não é dependente. Eu falei, tu tem certeza? Isso muda a conduta no marca-passo, se o paciente é não dependente, tá bom? Então, é isso que você traz, né? A confiança quando você conhece o profissional. Vamos voltar, pode voltar para o caso mesmo. Mas assim... Não, cara, quiser tentar de novo... Não, a gente pergunta aqui, quem quis usar a tecnologia, mas não foi. Alguém gostaria de comentar um exame? Já tinha ali uma colinha, né? Aqui, pode levantar a mão quem solicitaria o eco para essa paciente. Pronto, perfeito. Algum exame além do eco? Bom. De imagem. Beleza. Eu estou brincando, mas eu pedi até o raio-x para ver se ela não tem mesmo marca-passo. Vai que, né? Brincadeira. Dá para palpar o marca-passo, tá bom? Pode voltar para a apresentação. Lá no canto superior. Isso. Gente, boa noite de novo. Quais são os exames que a gente vai precisar pedir aqui nessa paciente? Isso aqui é utilizando a guideline do consenso de arritmia, certo? Americano. Então, basicamente, o que tem de mais indicado é sempre o eco, recomendação classe 1. E a ressonância magnética cardíaca, quando é que a gente vai pedir? Só em casos selecionados, principalmente num paciente que já tem alguma condição cardíaca estrutural, conhecida previamente, e, normalmente, pelo guideline, eles deixam para o pós-operatório. Por quê? Porque tem relacionado com o uso do gadolínio, certo? E, normalmente, o eco, a gente vai explicar mais na frente, mas ele supre bem a avaliação dessa paciente. Também a história detalhada, ou seja, um parecer de um cardiologista de confiança, principalmente para investigar sintomas, se essa paciente tem algum sintoma de baixo débito ou não. É engraçado que essa indicação, volta lá no eco, essa indicação do eco, até assim, é bem específica, porque, na realidade, eco tem uma indicação, que é sopro não avaliado, essência cardíaca não avaliada ou com alteração dos sintomas, ela sai um pouquinho daquela indicação pragmática. O que me faz entender que, na realidade, esse eco é para saber realmente se não tem nenhuma alteração estrutural. Né? Assim, ele não fala abertamente isso, mas, rapaz, será que tem alguma alteração estrutural que está levando a esse... tá bom? Então, voltando um pouquinho para o caso, alguns exames complementares. Esse eletro era do dia 24, daquele lá de Messejana, tá? Daquela internação, que tinha um ritmo sinusal, bradicardia e um BAV de primeiro grau. Foi repetido, fez outro eletro do dia 26, também lá em Messejana, que viu um BAV de 2:1 mais o BAVT, tá? Aqui a gente recebia esse exame, esse eletro de imagem. Está um pouquinho ruim a imagem. Alguém gostaria de comentar? Eu queria que vocês se vocês não conseguirem, abram no celular de vocês, pessoal. Eu queria que vocês dessem uma olhada com calma nesse eletro. O que é que me fala, pessoal? Vou tomar aqui a palavra um pouquinho. Pode. Não sei se vocês têm QR Code aí, não, né? Tem não, tá bom. O que é que eu queria que
Pode ser espontaneamente. Se não for espontaneamente, eu falo o nome de alguém. Tá bom? O que é que esse eletro tem de bom e o que é que ele tem de ruim? De ruim é mais óbvio, né? O que é que ele tem de bom? Tá vivo. E aí? O que? Alguém falou aí. QRS, né? É um ritmo juncional, um QRSzinho estreito, pô, filé. Dá medo, né? Porque a parte ruim é que tem o BAVT, né? Eu já fiz, no D2 longo, depois, quem não tiver visto, dá uma olhadinha, tem um BAVT, tá bom? Mas um ritmozinho juncional, dá para o cara se garantir mais, é diferente. E a gente que não é cardiologista, e aí eu vou voltar para o caso que eu falei, não dá devida importância a esse QRS mais largo ou mais estreito, né? A gente não entende. Quando esse caso que eu falei da ressincronização cardíaca, o cardiologista, o Pedro, ele falou, cara, o QRS dele é gigante, ele tem um bloqueio gigante, assim, tipo como se fosse assim, uma coisa muito significativa, como se fosse, não, sendo uma coisa que você tem que valorizar, né? Ou seja, ele está todo, o coração está todo se desplorando por vias anômalas ali, chegando a uma exploração total, bem devagar. E aí não, aí o QRS é estreito, né? QRS estreito, isso traz uma certa tranquilidade. Então, isso ficou aprendizado para a gente, tá bom? Desse eletro aí, que traz essa tranquilidade, apesar da frequência, né? Frequência de QRS, né? Então, é isso, né? Como vocês avaliaram, um ritmo QRS estreito, as ondas P's dissociadas, né, do QRS, evidenciando o BAVT, sem outras alterações de supra, infra, que denotem alguma coisa estrutural, que pudesse ser uma investigação mais aprofundada, tá bom? Holter, ela tinha um Holter de 24 horas. Todos esses exames que eu vou mostrar, elas foram feitos lá em Messejana, naquele período que ela foi bem avaliada, né? Naqueles 4 dias. O Holter do dia 24 de outubro tinha um ritmo cardíaco de base sinusal, frequência mínima de 35 e máxima de 77. Tinha extrasístoles ventriculares, predominantemente monomórficas, frequentes, isoladas, com presença de pares e períodos de ritmo idioventricular acelerado não sustentado. A condução atrioventricular apresentou episódios de BAV de segundo grau, 1:1, alternando com BAV, raros episódios de BAV de segundo grau, MOBS 1. O doutor já me perguntou se tinha essa descrição e embaixo tinha aquele parecer. Por isso que eu disse que só tinha... ele descrevia o exame e embaixo colocava aquela... Eu não sei exatamente se foi o próprio Pedro que escreveu ou não, mas vejam que como é diferente as informações aí, cara, assim, continuo tendo o mesmo medo, né? Uhum. Mesmo medo, assim, eu nunca vi esse negócio de BAV com gente em gestante. Na minha cabeça, eu ia achar, se eu não tivesse lido, que valia a pena submeter a paciente a um raio-x, a radiação, para eventualmente fazer o marca-passo, né? Porque é o que todo mundo pensa, né? Mas a gente vê que não é bem assim, a gente vai seguir. E a repolarização ventricular não apresentou modificações significativas em relação aos traçados iniciais. Também não foram relatados sintomas cardiovasculares, né? Ele sempre fala em relação aos sintomas. O eco transtorácico, né? Do dia 25 também, de outubro, tinha uma fração de ejeção de 69, ventrículo direito de 47 milímetros, tronco da artéria pulmonar de 29 milímetros, aumento leve das câmeras direitas, e não foram também encontradas anomalias valvares, tá? Esse era o eco que tinha descrito nessa folhinha que a gente teve acesso. Alguns exames complementares, já voltando para o dia da internação, tá? Então, como é que se deu essa internação? A paciente internou dia 8, foi chamado o anestesista da emergência do hospital. Quando o anestesista chegou, se deparou com essa gestante com esse BAVT congênito, disse, não, aqui não vai dar para a gente fazer agora, não. A cesárea eletiva vai ter que ser lá no centro cirúrgico e está faltando o coagulograma, né? Não dá para fazer sem o coagulograma. Então, vamos adiar, já que é uma cesárea eletiva, vamos deixar para o próximo. E aí, no dia 9, ela faz os exames, no dia 10, aí realmente, né, não tinha mais o coagulograma, estava aí. Então, do dia 10, a gente tinha, sem alterações, um HB de 10,5, um hematócrito, plaqueta de 253 mil, INR de 1,02, um TTPA de 0,9, sem outras alterações, tá?
Pronto, pessoal. E se essa paciente é assintomática, por que a gente precisa tomar tanto cuidado na avaliação pré-operatória dela, né? Primeiro, porque tem as alterações que são fisiológicas da gestação. E a gente vai ver que todo o corpo dela, tanto as causas hormonais como mecânicas, em todos os sistemas, vão se adaptar. E se essa paciente tem alguma limitação cardíaca, ela pode acabar sofrendo de maneira fisiológica. No sistema cardiovascular, desde o primeiro trimestre, já tem um aumento no débito cardíaco da gestante, pelo menos 35% no final do primeiro trimestre. Ele chega num platô, lá para as 30, 32 semanas, ele atinge um aumento em 50%. É muita coisa, isso para uma paciente que não tem a capacidade de taquicardizar, certo? O decúbito dorsal, que é a posição que a paciente vai fazer a cirurgia, ele pode reduzir mais ainda o débito. Então, 25% a 30% em comparação com o decúbito lateral esquerdo. Ali na lateral, tem a variação na posição supina e na posição lateral, basicamente, da frequência cardíaca, do volume e do débito cardíaco. Então, você vê que, apesar de todos aumentarem, eles chegam num platô, já a frequência cardíaca ela aumenta até o final, inclusive no momento do parto. Então, para uma paciente que não tem essa capacidade, ela pode chegar a sofrer com isso. Não só no sistema cardiovascular, mas também no sistema respiratório. A partir do primeiro trimestre começa o engurgitamento de via aérea, as mucosas ficam mais friáveis, certo? Tem aumento da frequência respiratória e do volume corrente, chegando a fazer uma alcalose fisiológica. Os limites diminuem para a gestante. pH vai ali para 7,42 a 144, PaCO2 fica no limite inferior de 28 a 32, e as mudanças na ventilação, apesar de aumentar basicamente tudo, o metabolismo fica mais constante, a ventilação minuta é o que mais aumenta, mas também tem o consumo do oxigênio. Tudo isso que reflete na frequência cardíaca, uma coisa que a nossa gestante não tem muito colchão para respirar. No sistema hematológico, hemodiluição, HB desce até 10,5 no final do segundo trimestre e ela fica num estado de hipercoagulabilidade. Então, quando a gente compara aqui na lateral, ó, o volume total do sangue, o volume total do plasma e o que aumenta de células vermelhas. Então, além da hemodiluição, ela aumenta muito o volume sem células vermelhas, ou seja, aquela resposta que é esperada dela seria um ataque cardíaco, que ela não pode fazer. Trato gastrointestinal. Isso aqui é só para lembrar que, além de aumentar a pressão intraabdominal, diminuir o tônus do esfíncter esofagiano, a gente sempre tem que considerar essa paciente como via aérea difícil. Além que a via aérea vai estar toda edemaciada, né? Então, pesar essa escolha, se a gente vai fazer neuroeixo ou se você está com medo suficiente para fazer, quem sabe, uma geral nessa paciente. E aí, qual técnica anestésica você usaria? Para ver se vai prestar dessa vez. Entre raquianestesia, peridural e duplo bloqueio. Quem aqui faria raquianestesia para essa paciente? Quem faria peridural? Quem faria duplo bloqueio? Ótimo. E quem faria geral nessa paciente? Perfeito. Pronto. A gente... Pediram uma exame, né? A gente vai já voltar ali para a técnica anestésica. Aqui foi o ato anestésico em si, tá? Como é que se deu? Às 8 horas, a paciente chegou no centro cirúrgico, foi feito checklist de material, chegada da paciente em sala, monitorização básica, cardioscopia, saturação e pressão não invasiva. Os parâmetros da chegada, frequência cardíaca de 41, pressão 130/80 e saturação 98 em ambiente. Foram aspiradas medicações, deixado ali o efortil, dopamina dose beta-adrenérgica e uma noradrenalina, 16 microgramas por ml. Tá? Às 8h05 foi puncionada uma PAI em artéria radial esquerda. Às 8h15, realizado o teste com atropina, 2 ampolas, 0,5 miligramas. Só um segundo, desculpa, quem é que tu não falou da monitorização? É que todo mundo funcionaria essa artéria depois dessa ligação da Laís aí para o cardiologista? Por que, Ivna? Por que você funcionaria? Sim, assim, eu gosto de ser... Eu sou mais pragmático, porque assim, as indicações de artéria, assim, sendo bem objetivo, né?
Gasotomia seriada. Falta de acurácia da não invasiva. Isso, né? E aí, por que você funcionaria? Pelo menos estabilidade. No marca-passo, eu estou fazendo esse paralelo só para você entender, eu gosto de funcionar a artéria porque eu quero saber se está tendo uma resposta mecânica ao estímulo elétrico, né? Então, eu gosto dessa artéria também. Mas, e vocês vão ver que o guideline não fala nisso. E aí eu vou voltar aqui um pouco. Você vai falar depois, né? Não, mas só para complementar, o guideline, ele inclusive, ele recomenda a gente diminuir o tempo entre as medições da não invasiva, para como se fosse esse. Ele fala. Mas assim, ele pede para colocar entre 2 a 3 minutos entre cada medição. Mas qual dos guidelines? O de 2023. Mas de qual dos? Do heart rhythm. Eu acho que eu não vi. Pronto. Essa parte. Tá mas bom. assim, a gente tem. Eu acho que a artéria invasiva é melhor, até para a gente comparar, né, a medida mecânica com a elétrica. A gente não ia ter isso com a não invasiva, mesmo medindo com menos intervalo. Perfeito, para ver se perfeito. Mas eu às vezes eu tenho medo de alguma falha. Não no caso da Chachane, mas numa cirurgia de maior porte, eu tenho medo de eventualmente aquele oxímetro falhar ou não conseguir captar bem. Perfeito. A vez que me chamou a atenção para isso foi uma vez que eu estava tendo escape, estava tendo um estímulo, eu ficava na dúvida do oxímetro. Com ondinha artéria você tem mais certo, mas excelente. O oxímetro resolve a captação mecânica, né? Não é isso que você está falando. Mas em situações de instabilidade eu fico com medo de perder esse oxímetro e tal, tá bom? Mas perfeito, excelente. Pronto, voltando. O Dani quer falar. Ah, sim. Vamos já ver. Às 8h25 foi realizada a peridural em T12 com lidocaína 2%, sem vasopressor 5 ml, tá? E às 8h40 a raquianestesia em L3, L4 com bupivacaína 4 mg mais morfina 80 microgramas. Vamos lá responder. 4 mg mais morfina 80. Não passou cateter. Então, não. Era para ter um. Passou? Passou, então. Pronto, vamos ver se respondeu a atropina ou não, tá? Chegou aí com a frequência de 41, foi feita a atropina. Vamos aguardar. Já estava preparando para o caso, né? A Laís começou a respirar aliviada. Hein? Foi. Começou, eu não consegui ver, começou a ter captura da onda atrial ou não? Continuou o BAVT? Tá bom. Pronto, assim, a gente ficou até mas a frequência chegou a 65, tá? Então, respondeu. Queria falar mais alguma coisa? Manteve, Laís. Eu acho que não, acho que voltou. Voltou para o... Deixa eu deixar abafada essa parte. E antes ou depois do bloqueio neuroeixo? Então, e aí, o ato anestésico, às 8h50, foi iniciado o procedimento cirúrgico, 10 horas, foi o término do procedimento sem intercorrências, e 10h20 a paciente foi encaminhada à UTI pós-operatória com alta no dia seguinte. A gente também vai discutir essa questão da UTI, tá? Pronto, pessoal. Então, a gente tem uma paciente que tem um bloqueio atrioventricular total, fica alternando,
E, graças a Deus e graças à equipe, saiu bem da cirurgia, né? Mas o que é que a gente precisa saber de antemão, até antes de escolher a nossa técnica anestésica? Né? As bradicardias no contexto obstétrico elas são raras, né? Normalmente, uma resposta fisiológica, como a gente já discutiu, a gente espera que aumente de 10 a 20 BPM na frequência basal da mãe. E, naturalmente, a gestante pode até ter uma bradiarritmia leve, mas se ela não tiver nada no coração que justifique uma doença cardíaca estrutural ou uma instabilidade, muito dificilmente essa bradicardia vai evoluir. Esse aqui é um estudo legal que ele revisou tanto o manejo como os riscos perinatais em gestantes com bloqueio atrioventricular normal, atrioventricular total, assim como a nossa paciente. Foi um relato com N pequeno, mas que confirmou a literatura clássica. 32 casos, a maioria dos bloqueios se confirmaram como congênitos e, por ser congênitos, ele tinha os ritmos juncionais de escape estáveis, ou seja, a paciente acaba que tinha uma estabilidade hemodinâmica mais garantida. A grande maioria das pacientes evoluiu com a gestação sem nenhuma complicação. Uma delas sofreu síncope e morte súbita 1 mês após o parto. Isso deve acender um alerta para a gente na questão da indicação e do implante do marca-passo, que isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Se está indicado durante ou após a gestação, isso sempre seguindo as recomendações baseadas no guideline. E o que é que foi visto também? Que o parto costuma ser bem tolerado nessas pacientes. Pacientes assim como a nossa, assintomáticas, com a frequência cardíaca aceitável, QRS estreito e boa função ventricular. Esse aqui é uma figura do consenso de 2023 da Sociedade de Arritmia, que mostra basicamente as indicações do marca-passo. Ficou bem sintetizada e sem firulas. Ela diz basicamente, se é uma paciente que tem uma bradicardia sinusal, ela não precisa fazer nada. Agora, se ela tem, sem comprometimento hemodinâmico, uma bradiarritmia, seja um bloqueio total ou não, a gente deve botar um marca-passo nela, mas ele pode esperar a resolução da gestação. Em outro cenário, se é uma paciente que tem sintomas ou que não responde aqui à terapia farmacológica, a gente pode optar pelo marca-passo temporário, até como terapia de ponte, para poder fazer um marca-passo. Eu fiz uma dessa daí, o paciente chegou com ataque supra na emergência, aí eu cardioverti. Aí ela abriu um BAVT, depois da cardioversão. A gente deixou as pazinhas lá, botou, esperou um tempinho, voltou. Aí, manda para a messejana. Pé quente, pé quente. Quem? Era um pouquinho mais no início, mas com uma pulga assim atrás da orelha. E no início eles falaram que descartaram qualquer outra causa, né? Estrutural. Tudo. Uma paciente tão com avançada idade dessa, ela não poderia ter uma causa isquêmica aí. Às vezes pega só num ramo, né? De condução. Pronto. Continuando de onde a gente parou, a gente estava ali no final do slide, né, dizendo que a indicação de marca-passo, que não vai esperar a resolução da gestação, vai ser nos pacientes que estão sintomáticos ou que não respondem às drogas que vão taquicardizar ou que vão agir no resgate do paciente. Pronto. Depois disso, a gente vai partir para a escolha da técnica anestésica. Não é o tema da aula, mas a geral a gente vai deixar para quando, anestesia geral?
para um paciente que está instável, certo? Ou uma paciente que minimamente não vai tolerar a posição da cirurgia. Muitas delas, se tiver um bloqueio ventricular total, que seja uma classe funcional pior, 3, 4, talvez não tolere o decúbito dorsal. E aí, nesses casos aqui, a gente não tem jeito, não tem opção, tem que ir para anestesia geral. Mas, se a gente tiver a opção de escolher a nossa técnica anestésica, a anestesia do neuroeixo vai ser a mais indicada, certo? De acordo com a American Heart Association, né, tipicamente eles vão preferir para cesariana o neuroeixo, mesmo nos pacientes que têm uma classe funcional pior, 3 ou 4. E o que é que ele bota? Pacientes de classe 1 ou 2 tipicamente toleram uma dose intratracal normal, ou seja, aquela dose de anestésico local de 10 a 15 miligramas de bup pesada, o paciente nas primeiras classes ele tolera. Agora, o 3 e o 4, ele ia se beneficiar de uma simpatólise gradual, uma peridural... Só um detalhe, desculpa, essa classificação aí modificada da Organização Mundial de Saúde, ela é uma classificação que não é a NIRA, viu, pessoal? Não confunda. Classificação que é cheia de gigante a tabela. Vai e classifica as gestantes dentro das cardiopatias congênitas, valvopatias, várias. Então, assim, para você entender que aquilo... Porque, assim, o Caio botou ali fazer no NIRA 4 um bloqueio. O NIRA 4 não consegue ficar deitado. Né? É só para deixar claro, tá bom? Tá. Aqui o da World Health Organization. Beleza. Aí... Se a gente puder escolher do neuroeixo, o duplo bloqueio sequencial ele vai ser o melhor para a gente, porque ele vai unir os dois benefícios. Tem maior confiabilidade e simetria. O benefício da consistência da anestesia intratecal e o benefício da simpatectomia gradual da peridural. Mas não adianta nada a gente escolher um duplo bloqueio sequencial se a gente não reduzir as doses do anestésico local. Como assim? Ele coloca que a gente tem que fazer de pelo menos 2,5 a 5 miligramas de bup pesada na RAC. Não adianta você fazer um duplo bloqueio sequencial e colocar 7 de bup pesada, porque aí vai ser basicamente uma RAC sozinha com a peridural acessória, lá em cima. Um outro detalhe, desculpa mais uma vez aí, já que o caso é do HGF, eu vou falar mais, tá bom? Porque eu fico menos envergonhado, tá bom? Mas assim, onde é o ideal ser feito essa punção peridural? Pô, eu fiz a RAC, o cara falou, é importantíssimo. Já teve diversos casos lá da sessão clínica lá do HGF que o cara faz a duplo bloqueio e taca 7 miligramas na RAC. Cara, então quase não precisava da peridural, né? Sim, para uma cesárea, tem trabalho mostrando que você consegue fazer a maioria da cesárea com 8 miligramas. Eu não tenho coragem porque vai ter a curva de Gauss, ainda muita gente escapa, certo? Não adianta nada, que o Caio falou. Mas onde fazer? Lembrem-se, pessoal, que ali, bloqueio até conseguir T4 a T6. Isso. Então, você tem que bloquear de T6... Lembrar T4, que não precisa ser uma punção tão baixa, né? Até porque você quer atingir os níveis torácicos um pouco mais altos. Então, ali no meio da região torácica, a do caso foi feita em T12. Foi até baixo, foi T12. Aí, com a dimensão do catéter, pode chegar e a lidocaína vai atingir ali T4, T6. E sempre vai testando, né? Tipicamente com a lidocaína a 2%. Pronto. Depois que você escolhe a sua anestesia, a gente tem que entender também o que é que a anestesia do neuroeixo vai afetar na regulação cardiovascular da gente. Isso aqui a gente já espera, né? Hipotensão materna, redução aguda da resistência vascular, e se juntar com a compressão aortocaval, a gente já espera que a paciente vá fazer baixo débito, hipotensão, mas se a gente for destrinchar entre cada sistema, né? Os reflexos mais relevantes vão ser baroreceptor, certo? Vai ser responsável pela redução, aumento da frequência cardíaca e contratilidade. Esse é o principal reflexo da gente. A gente tem alguns reflexos que são mais acessórios. Bainbridge, que ocorre na distensão atrial, que vai aumentar a frequência cardíaca. O basodiares, que vai ser para bradicardia e vasodilatação. E o baroreflexo coronariano. Desses aqui, os dois mais importantes que vão ditar a resposta cardíaca vai ser o baroreceptor
E o baroreflexo coronariano, que é uma hipotensão coronariana, daria um aumento mais importante da resistência vascular. E aí, se você fizer a peridural torácica, o que é que vai acontecer? Primeiro que a simpatectomia cardíaca vai levar a uma supressão parcial ainda, parcial, do reflexo barorreceptor. Vai reduzir pré-carga e vai levar a uma hipotensão e bradicardia paradoxal. A frequência cardíaca, ela tem alterações leves e não uniformes. Por quê? O bloqueio dos nervos cardioaceleradores, ele até vai acontecer, mas as variações de pré-carga e pós-carga vão ser o que mais vai ditar a variação da frequência cardíaca. Por isso que as alterações não são tão uniformes. E quando a gente vai ver a contração ventricular, aqui falando especificamente do VE, a gente tem uma redução da contratilidade. Um estudo que comparou a peridural torácica, mas com o asterisco, né, que estava também sob anestesia geral, ele mostrou até uns 50% de redução da contratilidade. Mas em pacientes saudáveis, isso aqui não ia afetar o débito. Mas a nossa paciente, ela não é uma paciente saudável. Então, a gente precisa ter essa cautela também. Isso aí, pessoal, é mais um motivo para você ter a artériazinha na mão. Uhum. Você não sabe como é que vai funcionar esses reflexos. O reflexo, assim, fisiologicamente, ele já não, a gente não tem como prever. E se a pessoa não tem o reflexo normal, aí que não vai mesmo. Já no VD, a simpatectomia vai dar uma redução direta da contratilidade. De novo, é uma redução importante, 25% a 30%. O paciente saudável não vai sofrer com isso, mas vai ser potencialmente importante em quem tiver disfunção prévia ou até uma hipertensão pulmonar. Aqui é uma figura legal que ele coloca o ciclo cardíaco no gráfico de pressão por volume. E aqui na linha vermelha é o ciclo no paciente que foi submetido à epidural torácica, contra o controle aqui. Então, na epidural torácica, a gente vai ter o aumento, a diminuição, na verdade, da elastância e o aumento da complacência cardíaca. Só um minuto. Pronto. E a função diastólica? O efeito vai ser mínimo, certo? Sempre uma atenção especial se o paciente já tiver alguma lesão prévia. E o interessante lembrar que no sistema coronariano, a peridural torácica vai ter um efeito mais protetor, não tão deletério. Vai reduzir a demanda do oxigênio, vai reduzir frequência, pré-carga, pós-carga, sem afetar a pressão de perfusão coronariana. E na hipertensão pulmonar, ela diminuiria aquela reserva de adaptação a um aumento mais súbito da pós-carga. Beleza. A paciente, a gente já viu que a gente não tem como prever como ela vai responder, né? Então, é importante eu ter na mão o manejo hemodinâmico dela. O que é que eu preciso prestar atenção? Tenho que vigiar o volume. Apesar dela ser assintomática, é uma paciente que tem um risco maior do que uma pessoa normal de ter um edema pulmonar. Eu tenho que evitar a labilidade pressórica nela. Então, manter a resistência vascular e a PA basal o mais próximo possível de entrada de sala. O guideline ele coloca para a gente variar no máximo 10% a 20%, tentando manter uma frequência acima de 60%. E como é que eu vou evitar essa labilidade pressórica? O mais indicado pelo guideline é o uso de infusão contínua. E uma infusão contínua a partir da realização do bloqueio. Ou seja, não é quando começou a cesárea, é você bloqueou e você ligou a infusão contínua. E pode fazer em acesso periférico, certo? Aí ele recomenda 2 drogas principalmente, fenilefrina. Isso aqui, gente, são sugestões do guideline. É óbvio que você vai titular em cada paciente, mas começando com 0,5 a 0,75 microgramas quilo minuto e uma norepinefrina de 0,05 a 0,075 microgramas quilo por minuto. E a gente sempre prestando atenção na bradicardia reflexa. Por quê? Fenilefrina causa uma bradicardia reflexa com incidência até importante, acima de 20%. E a nora tem uma incidência parecida, mas isso quando usada em bolos. Epinefrina tem menos incidência, mas não é a de primeira escolha. Algum comentário? Pronto. Pronto. Aqui.
Só para destrinchar um pouco mais das principais indicadas, né? A fenilefrina ela vai estar associada à bradicardia reflexa devido à estimulação dos receptores. Ela é um agonista alfa-1 puro, então vai ter uns efeitos negativos na circulação intraplacentária, principalmente se o paciente já tiver um grau de insuficiência cardíaca, ou sofrimento fetal, além de reduzir o retorno coronariano. Já a norepinefrina, ela é a preferida. Dos guidelines, ela sempre está em primeiro lugar, como maior estabilidade, menos bradicardia e até menos náuseas no intra e no pós-operatório, com maior débito cardíaco quando comparado à fenilefrina. Isso se dá por ela ser alfa e beta, né? Compensa a bradicardia reflexa causada pelo agonismo alfa-1. Esse estudo que demonstrou isso, ele compara justamente em gestantes, em bolos, na cesárea, comparando fenilefrina e noradrenalina. Isso aqui, só para ilustrar um pouco mais o estudo, que é bom, ele separou 200 pacientes em 2 grupos, né? O grupo A em azul, fenilefrina, e o grupo B, noradrenalina. A análise foi muito boa. Ele mediu até a altura do bloqueio, o grau de náuseas e vômitos no intraoperatório e até o ápiga da criança quando nasceu, no primeiro e no 5º minuto. E aí aqui a gente tem, nessas barras, o número de casos de bradicardia. Então, no grupo da fenilefrina, a gente vê que teve mais incidências de bradicardia do que no grupo vermelho, que é o da noradrenalina. Nesse estudo, ele deu uma diferença maior, 10 a 20% com fenilefrina e 2,5% a 5% com noradrenalina. E aqui é um gráfico ao longo da cirurgia. A gente vê que o grupo da noradrenalina teve menos variação, a linha ficou bem mais estável do que da fenilefrina. E quais foram as doses de bolos que eles utilizaram, né? Porque é importante, você pode falar, eu faço bolos e ele responde, mas foi 16, foi 10, foi 8. Ele utilizou nora de 8 microgramas, certo? Por ml, enquanto a fenilefrina de 100. Então, sempre prezar. Se for fazer bolos, fazer com a dose mais baixinha, porque tem menos resposta à infusão à bradicardia. Interessante ali, ó, é que eu que sou um crítico da Nora, não por conta de não acreditar nela, é porque você está fazendo 1000 coisas e tem que ficar fazendo vários bolos, mas ele usou poucos bolos, foi só 2, né? Uhum. Então, e a dosinha mais baixa. Agora, melhor que... Oi? Pronto. E melhor que isso seria a infusão contínua, né? Ele está comparando aqui só para a gente saber, se necessário, bolos, qual a gente utilizar. Só um segundo. Pronto. Concluindo. Quanto mais bolos, mais a incidência de bradicardia. Então, a gente faz menos bolos. E, se possível, com uma dose menor. Apesar de a gente ter se preparado, apesar de todos os cuidados, a paciente evoluiu com bradicardia, por exemplo. Eu vou ter que fazer uso das medicações de resgate. Quais são as mais indicadas? Essa aqui é uma figura legal do Jacques, que ele mostra a segurança das medicações na paciente gestante ou na lactante. Então, a gente vê aqui que a atropina, apesar da mais utilizada, ela não tem muitos estudos. Mas quem é que vai fazer estudo em gestante, né? Então, assim, a atropina ela é um parasimpatolítico que aumenta a condução e a automaticidade do nó. Eficaz para o bloqueio nodal, mais alto. Se for um bloqueio infranodal, ela tende a não melhorar, principalmente quanto mais periférico for, ao nível da feixe do riso por Purkinje. E não só melhora, como ele tem um risco de piora, tá certo? Então, naqueles pacientes que têm uma doença sugestiva de ser abaixo do nó, a gente... Exemplo, paciente QRS largo, a gente vai usar a atropina com mais cautela, tá certo? E é a terapia indicada para infusão, para terapia ponte, antes da infusão de um beta-agonista ou antes da colocação de um marca-passo temporário. Quais seriam as outras alternativas, né? Beta-agonistas, adrenérgicos, classe 2B de recomendação, tá certo? E aí deixaria para o BAV de 2º ou 3º grau, sintomático, com comprometimento hemodinâmico. E esses pacientes aqui, a gente tem que prestar atenção, que eles têm que ter baixa probabilidade de isquemia coronariana, porque a gente vai aumentar o consumo de O2 com o uso dessas medicações. Exemplo, isoproterenol, beta não seletivo,
efeitos tanto cronotrópicos como inotrópicos, pode aumentar a condução do nó AV. Isso aqui você vê que todos eles assim, pode melhorar, pode melhorar. Desses aqui, o que a gente vê mais utilizado é epinefrina, certo? Apesar dos fortes efeitos alfa e beta-adrenérgicos, isso aqui é mais uma questão de resgate, não de deixar em uso contínuo. E a dopamina, certo? Nas doses beta dela, que o guideline bota de 5 a 10 microgramas quilo minuto. Recuperação anestésica. Essa nossa paciente, ela foi para a UTI. Precisa mesmo? Quem concorda que deveria ir para a UTI mesmo? Levantei a mão. Certo. Bom, o que é que o consenso, né, diz para a gente? Que não necessariamente, que tem que ser um individualizado, tá? Nesses casos, paciente sintomático, com síncope, pré-síncope, bradicardia severa, um escape ventricular importante, cardiopatia estrutural, instabilidade hemodinâmica deve ir sim para a UTI. Mas o mais importante seria a monitorização. Então, essa paciente poderia ir para a sala de recuperação se tivesse uma monitorização mais intensa, certo? Então, não necessariamente seria indicação de UTI, seria só nesses casos. E da SR, um BAVT congênito, assintomático, hemodinamicamente estável, com aquele escape juncional adequado e uma fração de ejeção preservada. Nossa paciente seguia esses critérios, né? Então, teoricamente, ela poderia ter ido para a sala de recuperação. Tanto que ela ficou um dia na UTI e no outro dia já foi de alta, né? Uma consideração? É. Então, só para fechar, por mais que a gente tenha feito tudo direitinho, se programado, né, deixado lá o carrinho de parada, colocado o marca-passo, a paciente pode evoluir com a PCR. E como é que a gente vai conduzir segundo o Circulation e o American Heart Association? Então, o que é que a gente tem que se preocupar? São 2 pacientes, né, a mãe e o feto. A gente vai seguir o ACLS, BLS, normalmente. E, como a gente viu, vão ter alterações anatômicas, alterações fisiológicas da gestante que podem impactar um pouco nessa tomada de decisão. É um evento raro, potencialmente reversível e prevenível. Como o Caio falou, tem poucos estudos, né, em gestante, geralmente poucos estudos randomizados, nível C, porque não tem muitos estudos em gestante. A mortalidade, botei aqui no mundo, tá? Nos países desenvolvidos, ali 239, 12 para cada 100 mil nascidos vivos. No Brasil, tem diminuído um pouco, 60 para cada 100 mil, e as mortes são evitáveis, relacionadas à gestação, e a maioria é em países em desenvolvimento. O que é que a gente tem que se preocupar? Primeiro, as alterações que o Caio havia falado, né, cardíaca. A posição da paciente, a posição supina, vai ter aquela compressão da via cava inferior, que vai comprimir, e da aorta, que vai diminuir o débito cardíaco, que vai diminuir a perfusão útero-placentária. Então, isso é importante a gente ver que, na hora que colocar a paciente, vai ter que ter alguma coisa diferente. Em relação à alteração pulmonar, vai diminuir, como o Caio falou, a capacidade residual funcional, vai aumentar o volume de oclusão, ou seja, vai favorecer atelectasias, vai aumentar o consumo de oxigênio, tudo isso vai potencializar uma via aérea difícil fisiologicamente, tá? E a edema, como também já havia falado, essa via aérea difícil tem que se programar, que a gente vai ver também, tá? E o estômago cheio. Bom, as causas de PCR materna relacionadas à gestação, certo? A mais importante são as hemorragias, mas existem outras, as doenças hipertensivas na gestação, infecções, parto obstruído, complicações e até o tromboembolismo. Isso, causas gestacionais, tá? Causas diversas. Ele coloca esse ABCDE até o H, coloca como A. Complicações anestésicas, nossos anestésicos, nossa peridural, raquianestesia, tudo isso pode também levar o paciente a uma PCR. B, sangramentos, coagulopatia, alguma coisa relacionada à atonia uterina, já isso é relacionado à gestação. Vai pedir o seu eletro, vai fazer sua avaliação, eventualmente fala com o cardiologista ali para tirar alguma dúvida e vai seguir o jogo de maneira segura. Então, acho que foi muito bom. Meus parabéns, foi ótimo. Gente, só bater a fotinha para a gente finalizar.